Queridos filhos, as leis sagradas serão desprezadas, e haverá grande profanação na casa de Deus. A falta de zelo dos maus pastores causará grande confusão e divisão. Haverá grande profanação na casa de Deus, disse Nossa Senhora. E a falta de zelo dos maus sacerdotes causará grande confusão e divisão. Não podemos negar que a Igreja Católica está dividida assim, entre os bons e os maus sacerdotes. Os bons sacerdotes são aqueles que ensinam a tradicional e imutável doutrina de Cristo e seguem ao verdadeiro magistério da Igreja Católica. Os bons sacerdotes são aqueles que não abandonam as lições do passado e não se deixam seduzir pelas novas ideologias. Os bons sacerdotes compreendem o verdadeiro significado do sacrifício de Jesus no Calvário, representado através das santas missas. Os bons sacerdotes respeitam a casa de Deus e o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Nas igrejas onde tem bons sacerdotes, Jesus ainda é encontrado, em seu corpo, sangue, alma e divindade, através da Sagrada Eucaristia. Através desses bons sacerdotes, a transubstanciação ainda acontece, e continuará acontecendo, durante as celebrações das Santas Missas. O que muitos não conseguem compreender é que, mesmo os bons sacerdotes cometem erros. Um dos graves erros que muitos sacerdotes cometem é o fato de rezarem em comunhão com o Papa Francisco. Um Papa que já provou várias vezes através dos seus pronunciamentos e atitudes que não é um verdadeiro sucessor de Pedro no Vaticano. A tradição da Igreja Católica ensina que os celebrantes das missas e as comunidades devem rezar em comunhão com o Papa. Porém, essa regra deve ser obedecida apenas quando o líder da Igreja for um verdadeiro representante de Cristo, um verdadeiro sucessor de Pedro, como foi o caso do Santo Papa João Paulo II, e tantos outros. Quando a cátedra de Pedro é tomada por um usurpador, fato que já foi comprovado pela máfia de Saint Gallen, os bons sacerdotes, por uma questão de bom senso e respeito à verdadeira Igreja de Cristo, não deveriam celebrar as missas em comunhão com esse Papa. Esse é um dos fatos polêmicos que tem gerado a grande confusão e a divisão da Igreja, profetizada por Nossa Senhora. Muitos padres, por medo de perder aquilo que passa, por medo de perder seus cargos e o conforto de morar em bons lugares, rezam em comunhão com o Papa Francisco. Mas isso não anula a transubstanciação, que acontece na hora da consagração feita por esses sacerdotes. Nós, que fazemos parte da comunidade, não devemos rezar em comunhão com o Papa Francisco. Se eu fosse um sacerdote, eu jamais celebraria uma missa em comunhão com esse Papa. Mesmo que eu fosse expulso da paróquia e tivesse que celebrar as missas em catacumbas. É difícil para os bons sacerdotes desobedecer aos seus superiores, quando os seus líderes estão errados. Mas, se os bons se acovardarem, os maus prevalecerão. Como disse Nossa Senhora de Anguera, o silêncio dos justos fortalece os inimigos de Deus. Sereis chamados para a mesa, onde o pão é só pão. Ficai com a verdade de sempre. O vosso verdadeiro alimento contém corpo, sangue, alma e divindade. Em toda a parte defendei essa verdade, e sereis recompensados com o céu. Nas últimas décadas, em muitas mensagens, Nossa Senhora demonstra grande preocupação com a Sagrada Eucaristia.
sereis chamados para a mesa, onde o pão é só pão. Eu penso que Nossa Senhora está referindo-se a duas situações diferentes. Na primeira situação, quando o pão é abençoado pelos pastores de outras religiões e seitas, Jesus não está presente nesse tipo de pão. Na segunda situação, é quando a transubstanciação não acontece, nas missas celebradas pelos maus sacerdotes que fazem parte da falsa igreja. Uma missa celebrada pelo padre James Martin, pelo cardeal Vítor Manuel Fernandes, e tantos outros padres comprovadamente hereges, que profanam os templos sagrados de Deus. Eu penso que nesses casos, a transubstanciação não acontece. O pão do inimigo é só pão, como nos alertou Nossa Senhora. Essa parte sobre a falsa igreja está causando grande confusão espiritual no povo católico. Muitos ainda não conseguem discernir sobre aquilo que faz parte da verdadeira igreja e aquilo que a falsa igreja quer que você acredite. Fiquem atentos para não ser desenganados. Queridos filhos, o grande desprezo pelo sagrado virá por meio dos maus pastores. Os traidores da fé agirão, e muitos dos meus pobres filhos serão contaminados por falsos ensinamentos. Dias virão em que haverá desprezo à vida consagrada, e os ministros de Deus serão tratados como inimigos. O grande ataque do inimigo será contra a Eucaristia, mas, como já disse, a presença real do meu Filho Jesus na Eucaristia é uma verdade inegociável. Não permitais que o demônio vos engane e roube o que há de mais precioso em vós.